De Diogo Vieira e Pedro Grilo. Vai dos Ismos. Precisamente. O podcast. Epá, eu concordo, só que aquilo que eu acho é que nós não podemos olhar sempre para as coisas dessa forma. Acho que devemos sempre olhar, tipo, tentar sempre ter um bocadito de bom senso. Tipo, as coisas não têm de ser sempre ou 1 ou 0, preto e branco. Portanto, Embora estejam agora muito esta moda da informática e da binariedade, ou binarismo, não sei como é que se diz. Binâncio, Binância. exato. Portanto, o que tu estás a querer dizer é que devemos ser todos como eu, nunca tomar partido. De vez em quando. Epá, nunca tomar partido, mas tu tens ar de quem toma outras coisas. Ok. É assim a vida, cada E um toma o que portanto, quer. sim, tu tens de tomar as tuas decisões e depois levar com as consequências disso, não é? Exatamente. Concordo. Mas de resto concordo também. Sim, eu Também concordo também. Concordo também. Acho que é muito interessante estarmos Não em sei se tens mais alguma coisa concordância. a dizer sobre isso. Não, acho que não. Acho que está tudo dito. E Ok, pronto. então vamos se calhar passar para outro tema. Exato. Vamos falar de outro tema que tínhamos aqui. Que não sei se queres falar tu sobre isto. Epá, eu quero falar sobre tudo. Queres-te apresentar? Queres dizer quem é que tu és? O que é que dizem os teus olhos? Quem é que te falta pedir Ok. desculpa? Olha, Daniel, Sim. eu, eu não sou pessoa de falar muito disto, mas epá, já que perguntas, Ok. eu gostava. Eu tenho algumas mágoas sobre isso. Eu tenho pelo menos 4 pessoas 4 pessoas. que eu gostava que me pedissem desculpa. Sim, 4 pessoas. Tu queres apontar 4 dedos? pessoas. Não. Até porque isto em áudio não se vai ver e Ok. ia ser muito estranho eu estar aqui a Sim, apontar de dedos. facto, isso é um pouco estranho. Mas são 4 realmente. pessoas e elas sabem quem são. Uhum. Elas sabem quem são e não, Ok. não vou estar aqui a espalhar o nome delas na praça pública, mas magoa, sabes? Sim, Sabes, Daniel? compreendo. Estas coisas magoam. É verdade. É assim, na nossa vida. Mas temos que continuar a vivê-la, não é? Quer dizer, alguns Certo. não continuam, né? E olha, Mas enfim. mas e o que é que dizem os teus olhos? Olha, Daniel, os meus olhos. Uhum. Os meus olhos dizem verdade. Fogo. Os meus olhos dizem castigo. Os meus olhos dizem poemas escritos por Binâncio. Ei, mano, isso parecia Percebes? uma letra do Sam da Kid, meu. Era entre o Sam da Kid e o Paulo Gonçalo. Exatamente, Sim, havia de sim. ser uma coisa E se dessas. tu reparares, o Sam da Kid e o Paulo Gonçalves têm dois estilos de cabelo completamente diferentes. Sim, Pois sim. é. Mas o Sam daqui também já está a perder cabelo. Acho que ele se calhar também devia pensar em rapar aquilo, por acaso. Mas ele utiliza sempre o seu cap e Pois, aquilo disfarça um bocado. esconde um bocadito. Olha, e entre Sam da Kid, Daniel Oliveira e Paulo Gonçalves, destes três, quem é que tu escolhias para apresentar o Ídolos? Sam da Kid, Daniel. Eu se calhar o Paulo Gonçalo. O Paulo O Paulo Gonçalves. Gonçalo tem mais ar de quem iria apresentar aquilo com... Não sei, ele tem mais estilo de televisão. Mas não, O Daniel Oliveira pá, grande abraço, Daniel. Grande abraço. Não leves a mal aquilo que eu não, vou até se dizer. ele quiser, podes pôr vai desismos, tipo, no lugar do Levanta-te e Ri, tipo, às segundas-feiras, à meia-noite, vai desismos na SIC. Sim, Se sim, ele sim. quiser, está à vontade. Ou então a seguir ao Cabaré da Coxa. Por exemplo, não, Cabaré da Coxa, acabar e sermos nós. Sim, Pronto, mas Cabaré acho dos que já Coxos. acabou. Mas o Daniel Oliveira é um bocadinho chatito para esse registro. É. É muito giro, é a cena do alta definição, mas tirando isso é um bocadinho chatito. O Sam Chatito? da Kid eu acho que não ia ter muito impacto a nível de apresentador. Era um gajo giro ali para estar como jurado. Também não achas que o gajo, por exemplo, um dia disse: "Ei, tu, estás aí, como é que é? Como é que correu esta tua atuação de pé?" Por exemplo, não achas que ia ser Sim, fixe? Mas isto, claro, se a pessoa atuasse de pé, se atuasse sentada, já não resultava. claro, claro. Eu acho que ia, pelo menos Eu acho que eu nesse ia gostar. registro, Eu ia ia chamar muito, muito público novo do 8º ano. Exato.
Mas se tu pensares bem, por exemplo, ele já deve ter experiência de apresentação, porque a irmã dele apresentava o Disney Kids, meu. Aquilo deve ter É passado verdade. ali, deve ter alguma coisa assim. Mas olha, ainda bem que falaste disso, porque eu também tive aqui algumas Uhum. coisas. E sabes quantas edições já teve o Ídolos? Em Portugal? Em Portugal, Ok. em Portugal. Pá, eu acho que foi para umas 6 ou 7. Foram, pelo menos Ídolos a sério, não é? Uhum. Depois, não sei se houve Ídolos Kids e Ídolos... Não, acho que só havia mesmo ídolos, acho eu. Pois, houve seis, houve Ou seis. 6, pois. Era pelo menos umas 6 ou 7. Era o que eu estava a pensar, se vai ser. Era o que eu estava a pensar. Boa, acabaste de ganhar e acabaste de encerrar o episódio, Muito então, ou não? obrigado. 5 minutos foi o episódio mais longo de sempre. Estou muito feliz porque estou aqui. E acho que. Pronto. Pá, sinto que Tam- um dos jurados precisa de pedir desculpa depois deste momento. Acho que foram muito agrestes comigo e agora estou aqui em posição de vencedor e sinto-me bastante agastado com todas as críticas e queria só dizer para eles irem para o caralho. Que é melhor rup, que é Pronto, melhor. pronto. Desculpa. 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 Exaltei-me. É que isto a vitória Então, subiu-me à mas cabeça. explica-me porque é que estás a falar do programa Ídolos. Pá, olha, não sei. Acho que foi porque nós combinámos fazer o programa. O programa que não é um programa, não é um podcast. Pode ser um programa. É um Sobre os ídolos, programinha. né? Sobre ídolos. Não é sobre os ídolos, é sobre ídolos. Não É é? sobre ídolos no geral, sim. Então, mas a gente nem chegou a começar, meu. Então, olha, Queres deste lado está aparecer? Diogo Vieira, desse lado está Pedro Grilo. Isto é mais um Uhum. episódio de Vai dos Ismos e hoje vamos falar sobre um tema que, enfim, eu acho que nos diz tanto a nós como a outras pessoas, mas sempre de maneira diferente, não é? Mas nós Há de falamos haver sempre pessoas que sobre não têm ídolos, referências, né? não é? Há de haver pessoas que não têm Diz. ídolos, digo eu. Há pessoas que não têm ídolos. Sim. Pá, há pessoas que não Não, têm toda a bom gente deve senso, há ter. pessoas Toda a gente que deve são. ter ídolos. Sim. Nem que seja E, o João Tilly, por exemplo. sim. Obrigado. E nós estamos sempre a falar de referências, não é? Uhum, sim, Deve sim. ser a seguir às muletas de certo e precisamente, deve ser a palavra mais usada é referência. Qual é que é a diferença entre E referência e ídolo? não sei, mas tu vais responder a Não, seguir. eu perguntei-te a E ti. então, sim, mas deixa-me apresentar o tema Ok, antes. pronto. E apresentamos também nós, já agora. Já apresentei. E Apresentaste nada. Mentiroso. portanto, hoje o tema é ídolos. Ídolos. Uhum. Ou idolos, Para consoante quem não a sabe escrita. ler as coisas com acentos. Sim, e eu, para começar, só para dar como é que se diz? Para dar O, o o mote, tom à conversa. vou dar a definição Uhum. que está no Priberan Fogo. e, portanto, Olha, digo-te já, assumo que esteja também noutros nunca pensei dicionários. que fôssemos falar do Pribarana num podcast. Mas Sim. gosto. E então, o ídolo tem duas definições, Uhum. uma mais literal e outra mais figurativa. Ok. Sendo que a literal é imagem que é objeto de culto e representa uma divindade, e a figurativa, pessoa que é objeto de grande paixão ou admiração. Uhum. E que Ok. acaba por se tornar uma divindade. Sim, mas lá está, uma divindade mais. Quer dizer, todas as divindades são figurativas, mas enfim. Ok. Ahm, Olha, e foste ver a dito definição isto, de referência? não, Devias ter não, ido. Agora tínhamos a pergunta respondida. pois. Mas dito isto, eu queria te perguntar, Pedro, qual é a diferença entre ídolo e referência? Pá, olha, para mim, referência é o que aparece nos livros, né? Como referência, né? Aquele Sim. númerozinho assim, elevado. Depois em baixo aparece a dizer o que é referência. Ou então uma referência bibliográfica, não é? Ok. Não sei qual é, mas a nível figurativo, isto é a nível literal, não é? A nível figurativo, não sei qual é que é a diferença entre referência Espera, e ídolo. eu vou pesquisar e Será- enquanto eu pesquiso Tu tu fala um provavelmente, bocadinho sobre provavelmente ídolos. podes ser, porque referência é quem tu tentas, talvez, quem tentas imitar ou quem contribui para o teu estilo, não é? Talvez. E um ídolo Ok, seja ok. mais alguém que tu gostes, Epá, olha, estou aqui a ver e te referência no revejas. primeiro ano tem
8 Então significados. deixa estar. Se calhar é demasiado. Ficámos aqui o tempo todo do podcast. Mas se calhar vou. Espera aí. Pois não tem aqui grande questão. Pelo menos grandes significados relacionados com isto do ídolos. Mas aquilo que tu estás a falar faz sentido, que é se calhar uma referência é alguém atingível que te marque de alguma forma o teu percurso, não é? Uhum. Outra coisa é um ídolo que, e tu podes não concordar, e espero que não concordes, porque senão isto fica chato. O ídolo é algo mais, lá está, nesta questão da divindade, que é algo mais não atingível, que tu Certo. de alguma forma tens ali uma paixão, mas sabes que não a podes não vir a atingir, ou nunca vais atingir esse nível. O que é que achas? Sim, porque, por exemplo, posso dar um exemplo, não é? Por exemplo, o John Cleese é uma referência, porque eu uso muito humor físico na minha vida. E o Maradona é um ídolo porque eu nunca snifei cocaína. Nem nunca tive essa ambição. Parece-me que os exemplos são bons, Ou o mas Lance as Armstrong. justificações são totalmente O Lance erradas. Armstrong, por exemplo, eu também não queria deixar de ter um tomate quando gostava dele. Mas o Lance Armstrong vamos falar mais à frente. Ok, Vamos falar mais à frente, ok. não é? Mas Acho sim, que eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Ou seja, a referência é alguém que nós citamos, mas de alguma forma reconhecemos quase como um par, não é? Ou um possível par. Certo. Enquanto que um ídolo é alguém que nós sabemos que nunca vamos chegar lá Mas e também é algo totalmente fora do nosso alcance. que te pode influenciar, mas acho que é mais alguém que tu gostavas de ser como ele, ao invés de alguém que te influencia a tua maneira de ser, não sei. Acho que isto acaba por se Não sei. sobrepor um bocado. Sim, sim, sim. Eu acho que o ídolo muda bastante a nossa maneira de ser. Sim. Acho que sim. Depende do teu ídolo. Ok, então e qual é que foi? Isto é, agora é que vamos entrar Uhum. e abrir o baú. Qual é que foi o teu primeiro ídolo? O teu primeiro? O meu, Isto se tiveste tido algum, não é? Tu olha, já falaste no Armstrong, mas... não, olha, por exemplo, o meu primeiro ídolo, por exemplo, lembro-me perfeitamente, foi o, o aro da tabela de basquete pela qual eu marcava 3 pontos quando jogava basquete. Ok. Não, não é. Vou brincar. Não, o meu primeiro ídolo era mas este, por exemplo, é um exemplo de ídolo que eu na altura não usava como referência, acho eu, que era o João Pinto. Quando eu era puto, curti para do João Pinto. O João Pinto, o João O Vieira João Pinto. Vieira, não, o defesa do Porto. Claro que é o João Vieira Pinto, meu, não é? Ou Pá, querias que fosse o João Manuel diz o Pinto. João Manuel Pinto. Querias que fosse o O João João Manuel Manuel Pinto, que era o Pinto gajo também. que quando me faziam, mandava grandes acertadas e depois falhava tipo 99% das vezes. Ficava assim, mano, desculpa aí, mano. Levantava o braço e ficava assim a pedir desculpa, né? Desculpa aí, mano. Ganda raiva, meu, que eu tinha esse gajo, meu. Esse gajo era o oposto de ídolo, meu, para mim. Quando jogava no Ok. Benfica, meu, fogo, meu. Agora já me irritaste, pá. Fogo. Tenho que me acalmar um Então, bocado. Beber um João Vieira bocado de água, tenho que me Pinto, acalmar. João Vieira Pinto, menino de ouro, Menino de ouro. foi o Certo. teu primeiro ídolo. Foi, quando eu comecei a ver futebol, era ele que era o top Xuxas do Benfica. Top Então, e Xuxas. achas que achas que o João Vieira Pinto te influenciou apenas nessa componente? Isto é, tu quando eras garoto jogavas à bola e Eu era a tu se bola. calhar tentavas imitar o João Vieira Pinto de alguma forma, Talvez. mas Era além puto, sim. disso ele moldava de alguma forma o teu comportamento, tipo tentavas ter o cabelo igual ao dele, Não, uma coisa assim. punha o pensozinho no nariz. É, É. Acho que sim, na altura. Acho que sim. Lembro-me de pôr, mas aquilo não fazia. Depois não, também era aquele pensozinho, né? Não era um é. penso normal, não era aquele penso deles, que era tipo fibra de Exato, vidro. a gente E caralho, punha fazia. o penso normal e tinha algodão. Yeah, no nariz. Algodão na cana do nariz. Nunca percebi porque é que os usavam isso, meu. E acho que eles também não, porque depois deixaram de usar. Portanto, acho que. Mas acho Não, que mas deve ter aquilo não sido era fixe. bem penso. Aquilo era. Era. Se bem que o João Vieira Pinto tinha problemas de nariz por causa do Paulinho Santos, não é? Certo, certo. Mas Acho que aquilo ficou agreste. sim, mas o que usavam, acho eu, era aqueles que se usa para dormir por causa É, da também já usei apneia. isso, mas já foi em adulto. Que fazia. Então, mas o João Vieira Pinto também era adulto. Sim, mas eu quando era E puto pode usar em já não era criança. meu ídolo, João Vieira Pinto. Quando eu usei. Ui, agora é que é. Yeah. Então, mas deixou de ser teu ídolo. Não, acho que só. Deixa de
gostar tanto de futebol como gostava quando era puto. Então, mas sim, o João Vieira Pinto deixou de ser meu ídolo quando trocou o Benfica pelo quando saiu do Benfica. Não trocou o Benfica pelo Sporting, quando saiu do Benfica. Quando era puto. Ok. Mas isto era em criança, não é? Pronto. É normal que a gente, em criança, não tens as tuas referências, os teus ídolos bem definidos. Certo. Pronto. Então, e tu, qual foi o teu primeiro ídolo? Ou primeira? Ou primeiros? Pode ser uma banda. Pá, essa é difícil, porque eu lembro-me que, e lá está, nós também era no futebol, acabou por ser no futebol o primeiro ídolo, Pena. e eu tive dois grandes ídolos nessa altura. Escardinho. O o Escardinho e o Ruben Júnior, né? Sim, sim. Não, Grandes defesas esquerdos. tanto o Jardel como o Uhum. Deco, por motivos completamente distintos. Já Ou vê, não? tu, por exemplo, o Jardel também nunca andaste a snifar cocaína, né? Quando eras puto, mano, queria bem snifar coca. Né? Prefiro não responder a essa questão. Ok. Mas foram duas figuras que eu acho que eu era ídolo. Consideras os teus ídolos? Não, eles é que eram Na ídolos. altura. Não, Não, tu eu é que era eras ídolos deles, é? Tu é que eras ídolos deles. Hã? Exato. Eu é que era ídolo dele, sim. Tu é que és ídolo deles. O Deco vinha bater à minha porta, pá, 2 vezes por dia a pedir, A pedir dinheiro. conselhos. A pedir dinheiro. Sim. E dá-me, mano, era tipo, isto era aquela cena que agora existe nas redes sociais, né? Aquelas contas falsas do Ronaldo a dizer, mano, preciso de 500 euros para É. comprar este par de sapatilhas, né? Sim, claro. E depois não é o Ronaldo, né? Por tua causa eu não vou conseguir marcar um penalti Para marcar o penalti. Torino. Ao Torino. É. Certo? No derby. Então, No derby. E tirando, porque lá está, nós a esse nível temos este paralelismo do futebol. ídolo futebolístico, Quando não é? éramos putos. Um, Basicamente. e tentando olhar para fora desse mundo, se for possível, quando e quem pode ter sido o teu primeiro ídolo? Pá, talvez o... Na altura curtia bem do Jim Carrey. Ainda curto. Jim Carrey. Uhum. Mas Jim Carrey e o Mr. Bean. O Ron Atkinson. Na altura era o Mr. Bean. Agora não é. Claro, e continua a ser. Continua a ser. Exato. Ele só fez essa personagem de toda a história da humanidade. Também curtia bem do Jackie Chan. Sim. E das Spice Girls. Também curtia bem das Spice Girls. Quando era puto. Já falámos sobre isso. Aliás. Né? Sim. Eu vou dar um exemplo de um ídolo Uhum. que já foi um bocado numa fase mais não é assim tão recente, mas enfim, mas que eu não era já bem criança, já era adolescente, tive ídolos antes de certeza, mas este foi se calhar o ídolo que nem sei se era bem ídolo, se era apenas referência, mas que eu me divertia muito, e então que é o Fernando Alvim. Epá, eu curtia imenso o Fernando Alvim. Principalmente no início do 5 para a meia-noite, Eu acho que aquela dizeres altura. que o teu ídolo... Acho que só havia Não, uma resposta pois, pior que ídolo essa, que era dizer é que uma era o palavra Nilton, muito mano. forte. Acho Não, que era Nilton não. a única resposta pior que essa era o Nilton, meu. Não, Nilton não. Mas, embora naquela altura eu se calhar fosse mais parecido com o Nilton. Ainda és. Do que- Ainda és. Talvez. Ainda és mais parecido com o Nilton. Acho eu. Olha, eu também, quando era puto, também curtia bem do Fernando Rocha, portanto, acho que, Ok. pronto. Eu acho que toda a gente gostava do Fernando Acho que Rocha ainda curto. em 2004. Sim, Não é? quando ele entrava no Levanta-te e Ri, chegava lá e dizia Ora, ladies and gentlemen. Não vou dizer mais. Pois, eu acho que ser Já o disse- único já disse que uma dizia asneira palavrões, não é? Sim, O exato. único que fazia com que ele também tivesse um certo estatuto diferente e, portanto, uma adoração também. E o João especial. Kleber também. O João Kleber e a Elsa Raposo. Ajoelhou! Né? Era um ídolo Então, também. olha, deixando não se é. calhar de falar e voltando a falar se calhar mais à frente de alguns nomes Uhum. que nós idolatrávamos, se calhar falávamos de coisas um bocado mais conceptuais e teóricas. O Podes que é que falar de achas? coisas de mesmo de pessoas, se quiseres. Não sei, mas fala, diz-me. Não, mas, coisas. por exemplo, Sim. a mim chateia-me. A Misha? Taylor? Não, a mim, Ok, ok. à minha pessoa. Pensei que era aquela bacana Chateia-me. do DOC. Acho que era Misha qualquer coisa também. Ok. Podes continuar, Sim. desculpa. Ahm,
quando se faz as perguntas, quem é que era o teu ídolo Uhum. na tua infância, chateia-me quando as pessoas dizem, era o meu pai, ou era o meu avô. Eu não vou falar sobre isso, no meu caso. Mas podes falar. Ok, Não. então eu falo. Eu acho que é uma resposta tão, Morreu a internet, mano. tão parva. Morreu a internet. Morreu, ficaste tipo bloqueado, meu. Se caga nisto. Vais ter que repetir. Repete. Agora já voltou. Estás Mas tranquilo. repito de que parte? Uh, Portanto, estávamos a falar, não vou falar disso e tu depois, não te vou falar. E Ok, depois a partir daí, ok. Então eu vou falar disso. Que e é. morreu a internet outra vez. Não, agora estou a brincar, podes continuar. Então, então eu vou falar disso, já que tu não queres. Uhum. Que é. Quando respondem esse tipo de coisas, é porque não têm nada para dizer e só querem likes. Olha, É simplesmente isso isso. é- Querem dizer coisas. Querem ser mas também poetas, quem é que estás a diz isso? ver? Quem é que diz isso? Isso é tipo um programa do Daniel Oliveira, Do meu. Quem é Gosto, o teu assim. ídolo da infância? O meu ídolo da infância Ah, era o meu trisavô. Morreu na guerra, pois. na Primeira Guerra. O meu Que é ídolo que era a foi? minha mãe Morreu na porque Primeira nos Guerra, que foi? Que ele não sabia cuidou. disparar uma arma. Assim, Morreu logo. era cozinheiro. Entrou e pumba, tiro. Mesmo nas Claro. nalgas. Não, mas o meu ídolo era a minha mãe que cuidou de nós sozinha Hum, e com o ordenado mínimo. hum. Epá, Pá, a tua mãe é uma isso de facto é guerreira. um herói, meu. Dependendo do. É um herói, mas não é um ídolo. Sim, Um ídolo é uma coisa diferente, pá. Em princípio, pelo em menos princípio. quando perguntam quem é que é o teu ídolo, é para tu dizeres uma coisa diferente. É dizeres, epá, olha, o meu ídolo, eu que sou, eu que sou cozinheiro, por acaso o meu Uhum. ídolo era o Axl Rose. Pronto, tem piada e tu dizes ali, não sei o quê. Porquê? Percebes? Porquê é que o teu ídolo é como cozinheiro Axl Rose? Agora justifica. Por nada, Eu sei que era figurativo, mas justifica. Agora estou curioso. porque eu nasci, quando eu nasci minha mãe não tinha leite. Hum. E então, e como também Continua. não tinha dinheiro Hum. pronto, para nos sustentar, a única coisa que a gente tinha era um CD Dos Guns N' como é que eles Roses. se chamam? Dos Guns N' Está no Roses. nome dele, se tu reparares. E, Axl Rose. sim, sim, Pronto. sim. Axel é uma arma gun. Uhum. E a única cena que a gente tinha era a discografia, uma discografia não, Um era disco um só. Porque CD, uma discografia era era um disco muito, só. era muito. Sim, era um disco só dos Guns N' Roses Uhum. e a gente, em vez de um pão com chouriço, que era o que todos os meus colegas comiam na altura, a Comias gente só rodas. via, e eu quando ouvia os solos do Axl Rose, pá, eu imaginava que estava a comer um crème brûlée. Ok. E pronto. E foi assim que eu me tornei um E cozinheiro depois de também quando exceção. não tinhas dinheiro para beber água, ouvias a November Rain e pensavas em novembro que chovia bué e dá para beber água, não é? Sim, e por isso é que hoje o meu irmão é o Daltónico. diretor-geral das Águas Vitálias. Ok, Sim. ok. É uma boa justificação, de facto. Também um dos meus ídolos foi a pessoa, não sei quem é que foi já, mas foi a pessoa que me ensinou a. Eu agora apontei aqui como um bom soundbite deste episódio, o Avô na Guerra, e, e lembrei-me que também um dos meus grandes ídolos foi a pessoa que me ensinou a diferença entre o acento que leva a palavra avô e a palavra avó, Então explica às pessoas, faz que favor, que eu é também estou avô, curioso. como é homem, usa um chapéu, e avó tem uma trança. Percebes? Então foi um grande ídolo meu. Então, não sei quem é que foi já que Ah, me pá, ensinou isto, faz mas sentido. obrigado a essa pessoa, porque foi muito Isso faz-me lembrar útil. quando eu descobri para que é que serviam os acentos nas palavras, Uhum. que eu estava a ver televisão e tinha aprendido a ler há pouco tempo. E então, não sei o que era, mas era num aeroporto qualquer e eram imagens De acentos. de. Não, aquilo eram imagens de um aeroporto que tinham acontecido esta tarde. Hum. E eu li aquilo e li: Olha, está tarde. Ok. E foi aí que me disseram: Não, foi esta tarde, foi ainda há bocadito.
E foi assim que eu aprendi. Não é tão interessante como Não, o chapéu mas do avô e a trança da avó, também foi. mas fica para quem, Sim, sim, sim. quiser apanhar. Mas também para um podcast teve uma história sobre os irmãos Adidas e Puma. Não, pronto. Esta história não é de certeza das mais Os irmãos não eram Adidas e Puma, era chatas. Adi, e, Adolf e Rudolf. Pois. Não, ok. Ainda por cima tinham nomes de rena do Pai Natal. É. Um tinha o nome de rena do Holocausto. Ok. Pronto, desculpa. Olha, Não, eu tenho estou a olhar, mas... tenho outro tema. Não, o tema é Sobre sempre isto o dos mesmo. Isto é, ídolos. é uma pergunta, um subtema. Não, é outro tema dentro do tema, Ok. que é Um subtema, portanto. que se calhar este aqui ainda é um bocado mais amplo e espero que desta vez participes na discussão. Não, eu não estou a Que participar. é? Eu não participo em discussões hoje. Que é de que forma Uhum. é que esta era das redes sociais veio transformar o conceito de ídolo? Acho que vai alterar completamente, até porque dá visual, pera, visibilidade a outro tipo de pessoas, não é? A pessoas que talvez a única coisa que são dignas de idolatrabilidade ou de binismo, vamos usar binismo. Idolatria, as únicas pessoas que são dignas de idolatria são pessoas que não têm assim grandes coisas dignas de idolatria, não é? Influencers, não é? E assim, Mas será que isso podem ser considerados ídolos? para certas pessoas acredito que sim. Pessoas cujo objetivo da vida seja tirar fotos bonitas para ir para o Instagram. Acho que sim. Não? Não sei. Epá, mas Ou tendo em serem- conta que o teu ídolo, o ou serem João Pinto, e o meu patrocínios. ídolo, que era o Jardel, o objetivo deles era colocar uma bola dentro Pois, de uma baliza. também não tem grande Enfim, sentido, também de não. facto. É. Tendo em conta que o teu ídolo e o meu eram gajos que punham bolas dentro de balizas, até que ponto é que não parece justo também estar a dizer que os nossos ídolos eram superiores? Opa, sim, acho que sim. Acho que todos os ídolos têm um objetivo, né? Uns é ter bolas entre Sim. balizas, outros é Repara como eu estou a tentar agarrar o fazer máximo de piadas, públicos. outros são tirar fotos para o Instagram. Não, acho que tens razão, pronto. Mas de qualquer das formas, aquilo que eu acho, e pega com outras questões que lá está, com a questão da inacessibilidade de um ídolo, aquilo que eu acho é que as redes sociais e basicamente a internet no seu global, a aproximação das pessoas Torna os ídolos mais acessíveis. famosas torna os ídolos mais acessíveis e portanto a força do ídolo desaparece porque ele já não parece tão exclusivo. Certo. Porque aquilo que eu achava que aquilo que tornavam as pessoas ídolos, pelo menos para mim, era elas não estarem todos os dias à frente do meu ecrã ou todos os dias eu poder Mesmo assim, mandar uma mensagem. Tens um ecrã em frente dessas pessoas, não é? Não estás Certo, mas eu tocar quando nelas. digo em frente do ecrã é sempre a dar Conseguires entrevistas vê-las, ou ok. sempre diz? Conseguires vê-las todos os dias, basicamente. Sim, imagina, Teres o que eu acho que conteúdo torna, delas todos os o que eu acho dias. que perde a exclusividade Uhum. é quando a qualquer momento tu podes lhe mandar uma mensagem. Mas ele não te vai Antigamente responder. tu pode não responder, mas normalmente até respondem. Hoje em dia quase toda a gente responde. Tens poucos casos, como por exemplo um Cristiano Ronaldo, uma coisa assim, em que nem são eles que tomam conta das suas redes sociais, que a maior parte dessas figuras que antigamente tinham potencial de ídolos, se calhar respondem-te. E eu acho que isso perde a força de. Claro que tem outros lados positivos e isto sou eu Aí que gosto da aí ideia quebras a velha daquelas máxima- figuras Quebras a velha inacessíveis. máxima de nunca deves conhecer os teus ídolos. Certo, deixa-me só fazer aqui um parênteses que é a velha máxima, A velha máxima. porque acho uma expressão curiosa, Uhum. até porque a minha escola básica, e se calhar isto é informação demasiado privilegiada, mas enfim, Não, pá. é a escola Maria Máxima Vaz. Ok. Portanto era da velha máxima. Ok.
Pronto. Tirando isso, qual Acho é que era não a foi de velha máxima que informação a estavas mais, a falar? acho que não foi informação a mais, acho que foi só informação desnecessária. Não, não foi informação suficiente. Agora viste bem, foi informação suficiente e, e valorizante. Pronto, acho que se der para Qual é que era a cortar, eu velha máxima? cortava, sinceramente. Ok. Pronto. A velha máxima era. Esqueci. Não. Não, não conheceu os ídolos, né? Exatamente, era isso mesmo. Ok. Sim, Mas sim, não eu acho que conheces sim. pessoalmente. Também. Falas com eles. Não conheces, mas tu tens uma proximidade tanta com eles que eu acho que a tua relação com ele acaba por deixar de ser de Sim. fã e ídolo Ok. para fã Porque e tens mais uma figura conhecida. relacionas-te mais na vida real com eles. Consegues Sim, estar sim. mais dentro da Tornam-se vida mais parecidos deles, estar contigo, não é? dentro da vida Tornam-se mais deles. parecidos Sim. contigo. Uhum, Tornam-se concordo. mais humanos. Concordo. Por exemplo, Isso. não, tu deves te lembrar disto que é uma das coisas que fascinava na altura, por exemplo, eu acho que foi no Euro 2008 e assim, que era quando lá está o Daniel Oliveira, Uhum. acho que era ele, ou Era, no era. Luz, agora Não não me era lembro, eu. que foi conhecer a casa dos jogadores. Uhum. Era o Daniel Oliveira. Se fosse o Luz, não, Pronto, não tinha tido tanto sucesso como teve. talvez. Mas o What facto is dele your ter ido. house? Mas porquê é que isso tinha tanto impacto em nós? Porque realmente aquilo eram coisas inacessíveis. Tipo, era um conteúdo totalmente exclusivo. Hoje em dia, fazerem isso, Sim, mas isso é um a bocado gente vê como o isso nos Cribs. Isso é um stories. bocado como o Cribs. O Cribs tipo, não é tipo, oh, isto é a parte da minha casa onde a magia acontece, né? Eles não dizem Sim. isso, né? Acho eu. Digo É, eu. mas não sei o que é que queres dizer com isso. O que é que isso. Não te dão uma visita guiada pela casa, como era nesse programa, por exemplo. O Bruno Alves não anda Fazia a mais pôr ou stories no menos. Instagram a dizer que a filha dele anda a dançar o Revelation, por exemplo. O Bruno Alves. O Bruno Alves. Ainda há dias lembra-me disso, por acaso. Eu lembro-me agora. Revolution, Eu show, lembro-me. E a Revolution. Pita dava. A Oh, Pita tinha tipo Revolution, show, 4 anos e estava a Revolution. dançar na televisão, a dar ao cu. Acho que isso foi um momento muito bom da televisão portuguesa. Eu lembro-me disso. Mas tirando de lado a qualidade do produto, Uhum. vamos pensar apenas na exclusividade dele. A verdade é que aquilo era um conteúdo totalmente exclusivo. Sim. Tu não encontravas aquilo no outro lado. Exato. E isso ajudava a que essas figuras tivessem um nível e um estatuto diferente daquilo que têm hoje. É isso que eu quero dizer. Porque hoje em dia, lá está, tu vês a filha do Bruno Alves a dançar o Regulation, tu se calhar vês isso quando, ao passar no Instagram dele, ele a passar stories dela. Percebes? Sim, acredito que sim, é possível. Não sei se concordo assim tanto contigo, mas porque. Epá, por favor, não concordes. Não, eu. Não, porque eu acho que mesmo assim acho que é diferente e tu também já tinhas essa. Concordo contigo num aspecto em que sim, eles têm mais visibilidade e aparecem mais na televisão e na televisão. Aparecem mais nos ecrãs e tu tens mais. Estás mais dentro da vida da pessoa. Mas tu sabes que é uma pessoa inalcançável, não é mesmo? No sentido de que não vais conseguir. Pá, pronto, tu falas disso, das mensagens, das que respondem, não sei o que, não sei o quê. Mas nunca vai ser uma coisa como, por exemplo, tu seres amigo dessa pessoa ou teres influência direta na vida dela ou relacionar-te Sim, mas eu não com estou a falar ela. de ser amigo dela. Estou a Sim, falar de ela tornar-se mais parecida contigo. mas não, mas para mim isso está relacionado. Que a pessoa, tu não vais influenciar essa pessoa. Quanto muito influencias a pessoa, quanto muito vais influenciar, quanto muito tu e todos os seguidores dessa pessoa, ou, por exemplo, vais influenciar essa pessoa no sentido em que ela vai ajustar o conteúdo dela em relação ao que tu gostas mais. Mas não acho que isso seja tão linear como tu, Não, mas como aquilo tu que eu acho dizes. é do outro lado, que é ela, o comportamento dessa pessoa, vai afetar menos o teu comportamento enquanto seguidor. Hum, não sei, também. E eu vou Acho que dar não um influencia exemplo, eu estou tanto a pensar nisto agora. uma pessoa não influencia tanto uma pessoa só porque existem mais pessoas neste momento que fazem esse tipo de conteúdo e de trabalho. Pô, exatamente, porque tens mais pessoas influenciadoras e menos ídolos. Mas acho que sim, mas lá está, acho que tu disseste bem, acho que são pessoas influenciadoras e aí talvez enquadra mais na parte da referência que nós estamos a tentar fazer a diferença Exato. do que um ídolo em si, não é?
Certo, Acho eu. mas por exemplo, eu vou dar um exemplo daquilo que eu quero dizer. Estou a pensar nisto agora e pode não fazer total sentido. Que é, hum, imagina o que é. Pá, estava a pensar agora numa figura qualquer. Sei lá, um João Catarré. Vamos pensar num João Catarré. Sim, ok. Imagina que, nem sei se ele tem redes sociais e se calhar por isso é um bom A, exemplo, o facto a, de a eu não Benedita saber. Pereira tem redes sociais, que eu já vi. Está bem, mas vamos pensar no João Catarré. Ok. Ah, imagina que agora o João Catarré tem redes sociais e todos os dias mete lá um comentário tipo: Aí, a quem é que gosta de ananás na pizza? É maluco. Cenas assim, estás a ver? Sim. E a seguir, e tens esses comentários assim: Aí, a ganda jogão do nosso Sporting, yada yada. E depois mete um comentário a dizer: Hoje é o Dia Nacional da Luta contra a Violência Doméstica, blá blá blá. Esse comentário Só posso, teria posso muito só mais dizer, valor. eu não sei se isso Teria existe muito mais mesmo. valor se ele continuasse a ter o estatuto de inalcançável Hum, do que um gajo que logo a seguir ou anteriormente, logo antes, disse: Olha, ananás na pizza é estúpido. ok, tu estás a dizer é que eu O acho facto de se que aproximarem, de se tornarem pessoas tão parecidas connosco como os mas mortais, tu estás eu que não sou mas como um falas mortal, não é? disso, Mas mas enfim. falas disso e eles continuam a ter grande influência na maneira como as pessoas veem o mundo. Se tu pensares, por Certo, o exemplo, que eu acho é olha, que perde influência. olha, eu lembro-me, por exemplo, sabes que tu segues mais esses influencers que eu, mas eu lembro-me, por exemplo, daquele caso quando foi a cena do aquela cena do ano passado do Black Lives Matter e que houve aquela Certo. portuguesa que não disse nada sobre isso. Não sei se te recordas. Hum, Uma que tem assim não. uma cara, parece um aquário. E. Mas cheio de água. E eu lembro, houve um grande escândalo porque ela não disse nada, não fez um post nenhum sobre isso. E mesmo assim. E aqui já entras num patamar diferente que é. Ela tem que fazer o conteúdo em relação ao que tu pensas. Também não digo que seja por aí, mas é aquela. Pá, as pessoas ainda. Porque a crítica era não disseste nada e há imensas pessoas que te seguem que se calhar vão se rever em ti e tu não tens dito nada sobre o Black Lives Matter, vai influenciar essas pessoas. Eu acho que isso ainda influencia muito. Acho que apesar de Mas estares na vida eu acho que delas, estás elas ainda sim, mas eu acho quem que se estás revê a nisso pegar em e coisas diferentes. Eu acho que estás a pegar em coisas diferentes. eu acho que me estou a explicar mal. Mas tipo porque, por exemplo, Também, mas estás pois, a. exato, Se estivesse a explicar bem, também eu não acho ias que ias perceber. continuar a Não, estar a falar de coisas a questão diferentes. é, tu estás a falar de uma pessoa que partilha a sua vida, não é? Mas tu tens, por exemplo, imagina, essa bacana partilha a vida dela no Instagram e tu sabes que ela é do Belenenses e que gosta de sushi como morango, ou uma cena assim do género. Mas dá e há muita gente que a segue e que se revê nela, a nível de, por exemplo, de estilo de roupa e de estilo de penteado ou whatever. Como nós também fazíamos antigamente, por exemplo, com o João Pinto, quando éramos putos. Eu usava a coisinha no nariz, ok? Sim. Mas o alcance que essas pessoas têm hoje em dia, e ela também vai se pronunciar sobre tudo o resto, porque esta gente é aquela cultura que eu também gosto de ser, que é o do tudismo, não é? Que saber tudo saber alguma coisa sobre tudo e não saber nada em específico. Ela também se vai pronunciar, por exemplo, sobre o Black Lives Matter, sobre outras merdas agora polémicas tipo, sobre o Donald Trump. E Sim, as pessoas que a mas seguem, mesmo assim. as pessoas que a É, seguem, continua. também se vão deixar influenciar pela, pelas atitudes dela. Mesmo ela partilha no dia a dia. Certo, mas aquilo que eu disse não tem nada a ver com isso. Aquilo que eu disse tem a ver com. ah, claro que continuam a existir figuras influenciadoras. Sejam elas aquilo que nós hoje em dia chamamos de influencers ou outro tipo de figuras completamente Sim, mas eu acho que diferentes. tu estás a querer dizer é que como. Continua lá então. Pronto, o que eu estou a dizer, ou o que eu quero dizer, é a figura do ídolo é um tipo de influência diferente. É um tipo de influência acima dessa. Que é a Que figura inspira.
exatamente, uma figura mais inspiradora do que de ajudar a tomar decisões. Então, mas isso é o que Imagina, estás a dizer que é assim. é o Agora, mesmo tipo de diferença entre ser uma inspiração ou um professor. mas por exemplo, Alguém que te diz tu deves usar as saias curtas ou saias longas, ou então dizer, olha, tu deves respeitar as mulheres. então, mas por exemplo, pronto, tu e eu, que não vemos como ídolos, não vamos ver isso. Mas por exemplo, imagina uma pita de 15 anos que siga, e estou a dizer pita de 15 anos, pronto, não necessariamente. Uma pessoa mais jovem que siga alguém não especificando, e que pensa assim, esta pessoa aqui esta pessoa aqui é o meu ídolo, não é? Ok. Eu penso que essa pessoa é o ídolo dela, apesar de não entrar dentro do conceito, essa pessoa acha que essa pessoa é o ídolo, é o seu ídolo. Não achas que também vão ser o comportamento delas também não vai ser influenciado, não se vão inspirar Vai, nessas pessoas vai, para isso? Por exemplo, esta faz vai, um post vai. sobre o Black Lives Matter, vou-me inspirar a ser a favor do Black Lives Matter, por exemplo. Sim, vai. Aquilo que eu estou a dizer é que a força dessa influência vai ser diferente da força que tinha a Hum. influência de um ídolo há 20 anos. Eu acho que E isso é, porquê? eu acho Porque, que isso é um primeiro, bocadinho. porque hoje em dia facilmente ah, é mais fluida essa parte do ídolo, a idolatria mais rapidamente se dilui, porque facilmente tu encontras defeitos no ídolo, Eu acho que isso é mais. percebes? É Enquanto assim. que antigamente como um ídolo era uma coisa inalcançável, tu só tinhas basicamente aquela foto boa do ídolo, Eu acho que certo? a diferença. Mas eu Hoje acho em que dia ele é mais igual a a ti. diferença é assim porque existem imensos também. E existem imensas Exatamente, pessoas. Se este diz exatamente. alguma merda, tu segues para outro. Acho que é por aí. Sim, Por precisamente. exemplo, eu por exemplo. Enquanto que antigamente, mas lá está, mas isso bate certo com aquilo que eu estou a dizer, que é, antigamente, os nossos ídolos não estavam sempre a falar, certo? Acho que na nossa altura já estavam. Na nossa altura, acho que já era. Não tanto pela internet, mas na televisão, e eles apareciam frequentemente. Digo eu. Talvez não Sim, a falar da vida mas pessoal, sim. apareciam, Ok. exatamente, exatamente. Ou seja, se não falavam de coisas que os aproximam realmente a nós, quer dizer que, imagina, uma entrevista do João Pinto ia ter muito valor porque era uma das poucas oportunidades que tinhas para ouvir sobre a vida do João Pinto, certo? Certo, 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 certo. E portanto, mesmo esses momentos acabavam por ser mais inspiradores e influenciadores do que tu estares a ouvir a quinta entrevista da semana lá está, do João Catarré. Estou-te a sentir um bocadinho com ódio ao João Catarré, não sei porquê. Não, eu por acaso curto do Pipo, Então, achas que ganda neste Pipo. caso, aquela máxima a velha máxima, outra vez, né? A velha máxima, Uhum. não se aplica aqui, no sentido de conheceres o ídolo. Achas que é Eu acho que se pessoalmente, aplica, eu acho que se aplica. mas achas que, mas lá está, por exemplo, o que eu estou a falar é, por exemplo, conheces o ídolo e acabas por te decepcionar, por exemplo, que é o que dizem. Sim, mas Mas eu neste acho caso que não é assim, porque ele é ídolo, essa pessoa é ídolo, é uhum. tua ídolo porque a conheces como pessoa. Não, não. Como pessoa. Será? Não sei. Há, Pronto, há, aquilo que eu acho é que há duas perspectivas na cena nessa velha máxima, que é tens o não conheças o teu ídolo porque te vais decepcionar por causa da gestão de expectativas, porque uhum, há pessoas miseráveis que tinham estatuto e têm estatuto de ídolos, não é? E certo. portanto, quando tu vais conhecê-las, tu podes ficar decepcionado, simplesmente por gestão de expectativas. Outra coisa tem a ver com esta questão do conhecer mais profundamente, ou seja, esta questão de tu ah, teres mais conhecimento sobre a vida pessoal dos teus ídolos vai-te fazer perder força do teu ídolo porque ele se vai parecer cada vez mais contigo. Porquê? Porque ele é uma pessoa. Ok. Eu não. Lá está, eu acho que isso é um bocado falacioso, esse teu argumento. Acho que também a pessoa sabe que é um ídolo, sabe que é uma pessoa diferente, não é? Depende da pessoa que tiver a idolatrar, não é? Acho que Não sei, há que haver parece-me que esse. isso é tipo quando estás apaixonado e tu não detectas ou não.
não valorizas de certa forma alguns dos defeitos Mas da, isso é da pessoa que diferente, está ao não é? teu lado. Porque a pessoa que tu idolatras, acho que sabes. Acho que. Não sei. Mas não valorizas. Até podes saber, mas não valorizas da mesma forma. Ok, certo. Eu não sei se influenciará assim tanto, mas pronto. Acho que. Ok. Acho que é um bocado. Ponto escrutatório nesta nossa conversa, não é? Ok. Então digam nos comentários depois quem é que tem Sim, quem é que razão. tem razão, exato. Quem é que terá razão. Mas olha, já que falaste de Ok. expectativas, alguma vez conheceste algum dos. Pessoalmente, alguma vez conheceste algum dos teus ídolos? Tenho que pensar um bocadito. Eu acho que não. Eu acho que nunca conheci nenhum ídolo meu. Eu nunca cheguei a estar com o Fernando Alvim, acho que é. Não. Sendo que já estou a colocar o Fernando Alvim como Como ídolo, que ídolo, é um sim. bocado. Extravasar um bocado o limite. Mas acho que não. Acho que nunca cheguei a estar pessoalmente e a trocar palavras com nenhum ídolo. O máximo que tive foi para aí a 5 metros do Deco, Uhum. num Portugal-Hungria, no Estádio da Luz, que eu estava na primeira fila, do lado contrário aos bancos, e fiquei muito envergonhado quando a minha irmã. Ele basicamente foi lá ou bater um livro, ou um lançamento A irmã do rápido. Diogo, caso não saibam, foi a pessoa que apareceu no último post do episódio do nosso podcast. Sim. E a minha irmã disse: Oh Deco, Deco, Faz-me um o meu filho. irmão gosta muito Ah, de ti, faz um filho ao meu irmão. olha para ele. Eu fiquei muito envergonhado na altura. Hoje em dia, Ficarias na mesma? enfim, sim, ficaria na mesma, mas se calhar fazia mais força também para ele olhar e para mandar Um shout-out. um wink. Shout-out Sim, para o Diogo. sim. Mas tirando isso, acho que não conheci. Acho que não conheci nenhum ídolo. Posso estar a. Olha, conheci a Áurea, que Olha, na altura era meio, sim, mas é meio mais ídolo ídola. do Tiago. Era ídolo Provavelmente do. Era conheceste com ídola ele. dos dois. Ok. Sabias que ídola Ídola. existe? Não sabia. Ídolo. Ok. Também Portanto, vi no Pribeirão. ok. Espero que não Mas esteja errado. viste. Não, o primeiro em princípio E está certo. então era. Sim. E então era a nossa ídola, minha e do Ganda Tiago Incapi. Referimos o Tiago Bué. Temos que o convidar para vir cá ao nosso podcast. Sim, e então conheci e ela foi, 5 como estrelas. esperado, um amor. 5 estrelas. Mas lá está, e mesmo o conceito de ídolo da Áurea já perde um bocado de valor porque a quantidade exorbitante de conteúdo que ela mete nas redes sociais faz perder o A tusa. verdadeiro valor A de, por tusa do exemplo, tu ídolo. ires. Perde a tusa do ídolo. Não, não. Ok. Sim, talvez seja a melhor expressão. Perde Obrigado. a tusa do ídolo. Perde a tusa do Sim. ídolo. Ok. Eu, por acaso, a vez que eu estive mais perto de conhecer um ídolo, que na altura era ídolo, agora já não. Talvez seja mais uma referência. Foi quando. Foi contigo. Estava contigo. Em pessoa. Foi quando me conheceste, mas Não, não, não. pá, Não, acho não, não, não. que isso tem. Tu és um. Todos nós temos a nossa história. Tu és um conhecido. Só. É só um conhecido. Ok. Estava contigo É e pena, com o é Tiago pena. também. Com o Tiago também. Que quando fomos ver o Maurício Amarelos. Ganda Ganda Maurício. Maurício. Que talvez na altura fosse mais. Fosse uma referência. E ainda é. Talvez, mas já não o acompanho tanto. E pá, mas o gajo, acho que na altura tivemos uma experiência muito agradável com ele depois do espetáculo. Ficámos lá um bocado a falar com ele, para ele nos assinar o livro que nós comprámos e ele fez-me uma boa lista de atrizes pornográficas brasileiras no livro. Ainda tenho lá o livro guardado em casa. Um dia vendo algum no LX do Brasil. Claro. Mas olha, por exemplo, eu agora estava a Tens é pensar. de descolar as páginas, não é? Não, é só a primeira. Eu agora estava a pensar também neste assunto que é de facto do ídolo. Se, por exemplo, tu não. Aquela questão outra vez nós estamos a falar, porque eu acho que hoje em dia não há sequer aquele conceito de idolatria que nós tínhamos quando éramos putos. De ser aquela pessoa inalcançável. Por exemplo, eu quando era puto, o meu ídolo depois também acabou. Que eu, quando era também assim, relativamente jovem, li o livro do Maradona e do Lance Armstrong e a história de vida deles. E era uma história de vida pá, bem difícil. Eles começaram os dois em meios algo pobres e acabaram por conseguir triunfar na vida de forma triunfal. Triunfar de forma triunfal é um bocado pleonasmo, mas pronto. Mas pronto.
Mas eram de facto ídolos que eu sabia que não ia alcançar. Agora se calhar tens razão, pronto, caga nisso. Obrigado. Pronto, é assim a nossa vida. Sim, sim, mas olha, isso por acaso até faz, se calhar para rematar essa discussão, que é aquilo que, e se calhar vai na onda daquilo que estás a dizer, que é o facto de nós, com o avançar da idade, também perdermos essa noção de ídolo, certo? Acho que sim, porque acaba mais por ser uma referência, no sentido de te teres influenciando o teu comportamento, ou ser, por exemplo, uma influência da comédia, e tu influencias a tua comédia, certas partes da tua vida, neste caso a comédia, em relação a isso. Hum, Acho que acabas por deixar de ter aquele conceito desta pessoa ser um deus, de que essa pessoa faz assim, eu vou fazer assim. Também acabas por ganhar algum conceito de noção, de juízo, né? Também sabes que o que aquela pessoa faz não é lei. Acho que acabas por deixar de ter um bocadinho assim. Agora, eu, por exemplo, o Maradona, vou voltar a falar sobre isto, eu continuo a considerá-lo um ídolo, mesmo tendo ele morrido. Pá, porque acho que a história dele é a história de alguém, pá, é uma história impressionante. E quem não leu, fica aqui a minha referência, já pode ler a biografia do Diego Maradona, porque, pá, não, a sério, é mesmo uma coisa brutal. Os desafios todos que ele superou enquanto criança e depois enquanto adulto, e ele faz essa questão de, ele é um deus, mas também errava. Já falei sobre isto, não já? Já, tá, caga com isso. Mas continuo a falar, para mim, falar sobre Maradona é sempre tempo útil, Tempo útil, não é, dentro das quatro não é linhas. tempo gasto. Sim. Não, eu por mim podemos falar de outra coisa, que eu também queria falar. E Ok, já falei aqui, mas deixa-me acaba então lá, só acaba. acabar esta questão, que é, eu concordo contigo e para mim a justificação é simples, que é, nós começamos a ganhar maturidade, lá está, bom senso, e começamos a olhar para essas figuras como pessoas que praticam profissões. Exato. E portanto acabam por perder um bocado o brilho da... Ou seja, acabamos por tornar-nos mais racionais e essas figuras acabam por perder algum do brilho de serem figuras inatingíveis, porque tu sabes que aquilo não foi um, sei lá, um desígnio da vida delas, foi elas trabalharam para aquilo, elas são pessoas que se esforçam na mesma como as outras, são pessoas que precisam na mesma de comer, de beber, de fazer cocó, ou seja o que for. E portanto são pessoas como nós, mas a fazer coisas diferentes. E isso também eu acho que faz perder o brilho da idolatria. Acho que sim, E acho que com tens razão. isto eu passo a bola para ti, Pedro, para tu continuares com a emissão. Olha, curioso de falaste sobre bola, porque eu ia falar de alguém que perdeu uma. Uh, que é, tu, por exemplo, não, por exemplo, estou a falar, já, já algum ídolo, ou o que quer que consideres um ídolo, uma referência, te desiludiu a ponto de deixares de achar isso dessa pessoa? Desse do teu ídolo, de deixares de rever nela, de deixares de Ou seja, uma seguir. decepção completa. Sim. Eu já falei da minha. E a pessoa que eu ia falar, a pessoa que eu falei da falta de bola é o Lance Armstrong também. Que, Sim. pronto, toda a gente sabe a história dele, acho eu. Quem não sabe, ele. Tudo o que ele conquistou foi à base da droga, portanto, do doping. Portanto, está explicado. Sim. Eu, por acaso não sei se tem alguma. Eu acho que sempre escolhi bem os ídolos. Uhum. Ok, Mas de certeza que já aconteceu, de certeza. com certeza. Tipo alguém. Tipo um ídolo, tipo, estavas apressado no carro, do carro pelo gajo e disse: Ei, mano! E o gajo, tipo, fica a olhar para ti e não tem nada, por exemplo. Não, tu também nunca Não, farias isso, então tu não farias isso oh, também, então estás portanto. a. Sim. Então diz a Deco, Deco, Pensei que olha estava. para mim, e o Deco Pensei não que ias olhava para ti e tu dizer. ficavas, ei, mano, Pensei foda-se. que ias dizer que alguma vez tiveste algum ídolo que de repente apareceu a fazer saudação nazi, uma coisa assim. Por exemplo, Mas não, acho que não. nunca me aconteceu. Ou um ídolo que tivesse, por exemplo, violado crianças, ou uma cena assim do género, ou pessoas, no geral. É pá, que saiba não, mas enfim. Uhum. Ou que se masturbasse em frente a pessoas, mas com autorização. Também não, também não. Ok. Também não. O CK não. Olha, mas por acaso é um exemplo interessante que é o CK
nunca foi um ídolo meu, porque eu quando ganhei se calhar a noção da comédia e me comecei a interessar, ahm, não foi o Louis C.K. que me levou para esse caminho, e portanto acaba por se calhar nunca chegar ao estatuto de ídolo, mas o facto de eu o ter ido ver ao vivo, já depois da polémica, Uhum. eu acho que elevou o estatuto Então, dele, ou seja, ele era uma referência e tornou-se ali entre a ainda referência e o mais ídolo, percebes? um semideus. E porquê? Porque ele é inatingível para nós. Porque é um gajo que não se expõe muito nas redes sociais, expõe-se de Certo. outra forma noutras situações, não é? Mas é um gajo como a sua vida não é totalmente exposta, eu acho que acaba por entrar nesse leque de pessoas que podem ser ídolos. E o que é que achas de pessoas que, mesmo sabendo, por exemplo, imagina há pessoas provavelmente que tinham o Bill Crosby como um ídolo Uhum. e continuarão a ter, Podem deixar de ter, mesmo, percebes? mesmo Eu agora. percebo Não, que mas nesses a casos, pergunta, a sim. pergunta que eu ia fazer era o tema que eu ia levantar era esse. Há pessoas que ainda o continuam a ter. O que é que tu achas disso? Achas de continuarem a considerá-lo? Lá está. É o ídolo, é Deus, não erra, não... Depende do que fazem com essa informação, porque imagina, uma coisa é tu dizeres o Bill Cosby é o meu ídolo por causa daquilo que ele fez até àquele momento. E eu percebo Mas isso porque não deixa de ser teu ídolo se tu agora já não te revês. não sei, tu podes separar tipo o Bill Cosby antes e depois de Cristo, Ok. percebes? A questão do que nós falámos também já é de separar as Sim, águas. eu acho que isso também depende da forma como tu consegues encarar a informação E agora e uma lidar com série de ela. perguntas rápidas. Foi esta e agora mais Ok. uma. E de pessoas como o Trump e o Bolsonaro serem considerados ídolos? Ou o André Ventura? É pá, outra vez, meu. Mas eu acho que aí é o mesmo mecanismo que acontece Aí, aí, no futebol. o que eles, na verdade, a intenção deles é mesmo essa, não é? Serem ídolos. Sim, De exatamente, chegarem a um ponto em que exatamente. erram e as pessoas cagam nisso. Sim, sim, a lógica toda lá está, dos movimentos populistas é à base da idolatria, da questão da divindade. Tu olhas, por exemplo, para ahm, os comícios do Chega e a forma como, não o André Ventura, mas todos os outros, falam do André Ventura, é do André Ventura, ou seja, é tudo muito pessoalizado, é tudo a idolatria no seu máximo, Certo? e é para isso que eles também trabalham. E é curioso, nesse caso, aliás, nesses casos, que vai contra tudo aquilo que eu disse da questão das redes sociais e de perder relevância. Mas é o que é. Bem, cá estamos, não é? É assim. Sim, olha, eu tinha só mais Tens uma um pergunta ainda? temazito antes Diz de, lá. antes de fecharmos, Diz que lá. é o facto de nós termos falado disto tudo e não termos falado de nenhuma mulher. Sim, mas Até que ponto é que o ídolo, e isto, eu pensei nisto e pensei de que forma é que isto pode chegar a alguma conclusão, que é de que forma é que o ídolo pode ser alguém com que nós nos relacionamos de alguma forma e que gostávamos de vir a ser. Não sei se me fiz entender. eu acho que a questão do ídolo é tu olhas para alguém na qual na qual queres te moldar Uhum. para ser parecido com essa pessoa, não é? Tanto a nível de referências. Sabe, na comédia, por exemplo, existem comediantes que levamos como referência. Por exemplo, a Sarah Silverman, por exemplo, é uma referência. Sim, e mesmo em Portugal tens a Maria Rueff, E também, que é exatamente. inacreditável Exato. e que podia ser um ídolo, mas aquilo que eu estou a perguntar é se nós, e tu já respondeste em certa parte, Certo. que é até que ponto é que nós apenas, ao contrário das referências, lá está, apenas designamos como ídolos pessoas que se parecem com aquilo que nós gostávamos de vir a ser. Acho que é por aí. Acho que é uma pergunta que tu estás a responder a ti próprio, não é? Da pergunta tem a Sim, sim, própria eu sei, resposta. eu sei. Mas eu Pronto. gostava era de perceber se tu Sim. concordas e Não, de que forma eu concordo é que e acho que está explicado. consegues. Acho que este É uma boa episódio é uma reflexão. boa reflexão Ok. sobre isso, não é? Acho que sim. Sim. Sim, e lá está, por isso é que se calhar é fácil ah, uma miúda mais nova designar como ídolo uma das Kardashians Uhum. porque ela se
ela pensa que quer vir a ser algo assim, não é? Certo. Do que, por exemplo, olhar para um Barack Obama. E por isso é que é importante, e estou a pensar agora no momento e acho que faz sentido, por isso é que é importante ter figuras de todo o tipo de influência, ou seja, género, idades, seja o que for, em posições de destaque. Era importante Eu ter acho que isso mais também figuras de poder femininas para fazer com... da dominância masculina que o mundo ainda tem e que felizmente tem estado a mudar, não é? Em que todas as pessoas que chegam a esse ponto, esse nível de estatuto, digamos assim, normalmente são ou desportistas masculinos ou políticos que normalmente também são sempre homens, ou nesse ponto, nesse fator, nesse, nessa posição de decisor, normalmente vais continuando a ter só homens. Felizmente já temos algumas eh, exceções à regra. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos temos a aparecer a Ocasio-Cortez, que E a também, própria Kamala Harris, né? exatamente, que já estão em posições desse tipo, e acho que é uma coisa também que irá mudar com o tempo, daqui para a frente, e acho que poderemos ver uma alteração também nisso. Veremos. Ok, e eu tenho uma perguntita de resposta rápida que é: Sim. será que na Rússia os atletas Uhum. são considerados traidores e não ídolos se não tomarem drogas? Sem dúvida. Ok. Sem dúvida. Pronto, Ok, então pronto, acho que está entregue. tá. Para fechar as recomendações da A semana, o que é que tu minha, acho queres que a recomendar? pasta do ministro está entregue a ti, a Diogo Ok. Vieira. Não sei o que é que vamos recomendar a nível de ídolos. O que é que podes recomendar? Olha, eu posso recomendar algumas coisitas. Por Uhum. exemplo, tendo em conta o tema do episódio de hoje, eu recomendo Mário Zambujal. também sempre, mas recomendo ouvirem música de antigos concorrentes do Ídolos, que principalmente da minha preferida de sempre, que é a Carolina Torres, não é? Mas o próprio Como? Filipe Pinto, que está esquecido. Como? Carolina quê? Carolina Torres. Disseste Torres. Não. Pareces o Renato Sanchez. Foi. Comentadores. Não, foi sem querer. Foi Pronto. sem querer. Mas Carolina Torres, o próprio Filipe Pinto, que está um bocado esquecido hoje em dia. Estou falando apenas de vencedores. Há mais um que é. Esse até é bastante famoso, né? Eu sei, mas não queria Não falar querias dele falar porque dele. ele já tem demasiado protagonismo e não precisa de vários Mas olha, ismos. eu posso Mas referenciá-lo já porque não tenho esse problemas. Também podem É, ouvir a música tranquilo. do Pissarra, que também Sim, ganhou os o ídolos. Pissarra é fixe e parece um Olha, gajo por muito acaso a minha bacana. música preferida do Pissarra, e devo dedicar isto à pessoa que me apresentou, que foi a minha namorada, Margarida, que também há de aparecer aqui Grande abraço, como Margarida. Patreona Grande aqui, não abraço. é? Que ela e a tua irmã são as únicas Patreonas do nosso podcast, ainda. E o Rei, E o Rei, sim, nosso sim. amigo Rei Já nos também, um pagou grande uma abraço. cerveja. A música preferida dele foi uma música que ele tem antes de entrar nos ídolos, depois cantou nos ídolos, que é uma versão do teu olhar do Pedro Brunhosa. Do Pedro Brunhosa. Yeah. Uhum. Sim. Ok. Silêncio constrangedor agora. E tirando o Diogo Pissarra, também. A Kelly Clarkson também ganhou os dos Estados Unidos. Não, mas eu ia falar da Sandra Pereira, que era. Quem? Sandra Era aquela Pereira. que era drogada, não era? Opa, não. Era. Não tinha Não nada a tinha. drogar. Mas foi a que. Eu acho que ela ganhou no ano em que também. Não. Que também participou a sobrinha do Moura dos Santos. Sim. Eu acho que foi. Não me lembro do nome dela E agora foi também. A imagem do Filipe Pinto, Diz a que é Sandra Pereira, Sandrete. foi alguém Diz que é Sandrete. A sobrinha do gajo. Eu não me lembro do nome dela agora. Não sei, foi a que eu estou a falar, a sobrinha. Esse é. Se calhar estou a confundir. Não. A sobrinha foi a que cantou com o Unas Com o no. Unas, é isso. O Margin Sul, Sim, Margin sim, Sul sim, State sim, of sim. Mind.
É isso. Eu não me lembro do nome E, dela. Estou a pesquisar. Vou ok. pesquisar. E pronto, e os jurados também eram bons. Sabias que eu fui ver e no último Ídolos a Maria João Bastos também foi jurada do Ídolos. Ah, tenho uma vaga ideia disso, sim. Completamente fora. Faz sentido. Completamente Acho que fora. faz sentido. Mas também, pronto. O Tony Carreira também. Sim, mas isso faz sentido, né? Porque, né? Não Digo sei. eu. Não sei. Acho que Eu gostava muito ele sabe cantar, né? aquele balcão do Diana, Ídolos com Diana Piedade. Diana Piedade. Grande Um abraço. grande abraço. Mas aquele balcão do Ídolos de jurados com o Manuel Moura dos Santos, Uhum. Pedro Buxerri, o Filipe Laurent, era assim, Acho que sim. e a Roberta Medina. Você não tem cara Pá, isso, mano. para mim foi o melhor painel de jurados. E Hum, portanto, olha, vejam Ídolos. ok. Eu gosto muito do Ídolos. Podem ver, sim, sim. É o meu programa preferido de, assim, de talentos de música. Com... Hoje em dia já não ligo tanto, mas enfim, na altura eu gostava Na muito. altura gostavas. E, Pronto. e esta é a minha recomendação da semana. Não sei se tu, além das biografias do Eu acho que estamos Armstrong e do bem. Não, a do Maradona e do Armstrong John não. A do Cleese. Armstrong não precisam de ver porque... Pronto. Acho que não é preciso ler. Se quiserem ler, para ficarem desiludidos a posteriori, podem ler, mas deixem estar. Não vale a pena. Ok, então olha, antes de irmos embora, eu não ia ficar satisfeito em falar de ídolos e não falar de Neymar. Uhum. Pá, grande abraço. E dito isto, O Neymar, por exemplo, é o teu ídolo, não é? É o teu ídolo. sim, pá, sim. Até porque ele Embora agora está com um corpo eu parecido gosto, com o teu, que eu vi uma fotografia dele em que ele pois estava. também é verdade, Eu vi. Ele é verdade. estava assim com. Pá, Mas olha, eu acho que devo confessar que fiquei neste meu desiludido momento, quando tu disseste isso, porque eu pensei que me ias perguntar quantos triplos é que eu tinha marcado na minha carreira depois de teres falado. Não posso falar de um programa sobre ídolos sem dizer isto. Fiquei desiludido, sinceramente. não. O facto de tu já estás à espera faz com que tenha resultado eu não perguntar isso. Fiquei muito desiludido. Mas o facto, o Neymar deve ser dos, também devido a eu ter crescido, é dos poucos casos em que eu soube aceitar que um ídolo também pode ser ídolo cheio de falhas. Uhum. E pá, para mim o Neymar é o protótipo de gajo fora da caixa que faz falta ao mundo do futebol, mas isso não é tema para hoje. E portanto, dito isto, acho que está tudo encerrado. Tá. Portanto, sigam-nos nas redes, gostem, partilhem e comentem. Esta vez foste tu a dizer isso. Normalmente sou eu. Então diz também, Não, diz tu. então, mas ao mesmo tempo. Não, isto depois fica uma grande Despede, Não, mas está feito já, está feito. Está feito. despede das pessoas. Pessoas que nos seguem, que vocês sim são os nossos ídolos por seguirem vaidosismos. Gostava de vos agradecer mais esta hora e 10 de atenção que nos dispensaram. Está fácil, está difícil de falar hoje, meu. Que nos dispensaram e espero que esta hora e 10 contribua para a vossa felicidade e que seja motivacional o suficiente para a semana que aí vem e para aguentarem e voltarem a ouvir o episódio número 16, que é o a seguir a este, ou não, de vaidosismos. Espero que gostem e que passem esse gosto figurativo para um gosto real e tenham ações relacionadas com isso, como ponham um like e gostem, que é a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Partilhem e share também o vídeo, comentem e pronto, sejam felizes. Acho que é essa a mensagem principal. Vai desistirmos é essa. E o Diogo está a fazer movimentos como agora para abandonarmos, portanto, continuação de uma grande semana. Espero que esta vossa terça-feira esteja a ser boa e que a quarta-feira que vem aí, espero que sintam que estão em modo do Rita Pereira nesta próxima quarta-feira. Divirtam-se e continuação.